Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Nós estamos estudando essa revista, Cristianismo, Doutrina e Fé, a Teologia Bíblica de Paulo. Nós estamos na lição de número 7. Se você tem aí a revista na sua casa, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e pegue o seu caderninho de anotações aí e abra na página. Pega a revista e abra na página 41. Bom, o título dessa lição vai ser A Ética Cristã e a Moralidade Paulina, página 41. Você possa abrir aí e acompanhar comigo, tá? Caso você não tenha a revista, você vai conseguir acompanhar a aula da mesma forma, porque eu vou falando aqui todos os pontos, tudo que vai acontecer, tudo bem? Vamos iniciar então. Bom, a gente, de imediato, eu queria ler um texto que está em Efésios 4, 17 a 20, como forma introdutória dessa aula. Vamos lá. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não viva mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Bom, Paulo ele vai tratar esse tema nas suas cartas, ao longo de suas cartas, a ética é a moralidade cristã, porque ao ser encontrado e transformado pelo Senhor Jesus, Paulo agora tem uma nova forma de viver. A forma como ele conduz a sua vida é diferente. Lembrando que Paulo era judeu, então ele tinha uma justificação por obras. Ele acreditava no esforço, no seu mérito para alcançar algum favor da parte de Deus. Bom, a primeira coisa que cai diante de Paulo é esse pensamento de que eu preciso fazer coisas para obter mérito e ter algum favor de Deus. Isso já é um conceito que Paulo não concorda, portanto ele fala isso em suas cartas, principalmente a carta de Romanos. Porém, Paulo ele foi chamado a pregar o evangelho aos gentios. Agora veja, ele é judeu, ou seja, a forma de viver dele já é confrontada pelas verdades do evangelho. Agora ele vai entrar num contexto onde se encontra o paganismo, que é uma forma de viver totalmente contrária ao cristianismo e ao judaísmo. Então Paulo agora ele vai ser usado por Deus como uma ferramenta para que ele possa instruir essas pessoas, esses irmãos, como viver, ou seja, tendo uma ética cristã e com uma moralidade cristã. Essa lição ela vai basicamente separar em 4 pontos que vai contemplar de uma forma geral a vida do crente. O primeiro vai ser a santidade do corpo, que é o primeiro ponto que nós vamos falar. O amor cumpre a lei, que vai ser no trato de um irmão para com o outro. A cidadania, terceiro ponto, a cidadania e a família, ou seja, como eu me dou com as autoridades e como me dou com a autoridade familiar. E o último ponto, comportamento social do crente. Esses são basicamente os 4 pontos que vão tentar contemplar a forma de viver do crente, aquele que é regenerado por Cristo Jesus. Então, de início, vamos lá para o primeiro ponto. Se você tem a revista, acompanhe comigo. Página 42, a santidade do corpo. Realmente, Paulo ele vai começar a trazer o conceito de o nosso corpo é um templo do Espírito, né? E eu gosto muito do texto que o autor colocou. Vamos ler primeiro
Romanos 12, verso 1 e 2, que diz assim, ó: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês deveriam oferecer a Deus. Não viva como vivem os pagãos desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. O que acontece nesse texto? É bem interessante a forma como o autor da revista abordou esse tema, e ele afirma aqui que sacrifício vivo, o conceito de sacrifício vivo, muitos estão entendendo que isso era o culto público, era a liturgia do culto. Esse texto está falando de liturgia, está falando de culto. Porém, se você analisar o contexto de acordo com o autor da revista aqui também, você vai ver que esse ensinamento, o que Paulo está querendo dizer aqui, é que o nosso corpo deve se apresentar a Deus santo. É a santidade do corpo daquele que agora foi regenerado por Cristo. Eu queria ler uma parte da revista que eu achei muito interessante, olha só. O texto que acabamos de ler é muito conhecido, embora poucas vezes compreendido. O ensino não é sobre liturgia ou culto prestado com racionalidade, nem cantar ou orar com entendimento. Paulo diz aos romanos que o corpo humano deve ser preservado dos pecados da imoralidade sexual, sendo, portanto, apresentado como um sacrifício vivo, ou seja, carne consagrada. Ele usa até o conceito de carne consagrada. Ou seja, o nosso corpo deve ser apresentado a Deus puro, abrir mão da imoralidade sexual. O autor e a palavra de Deus, Paulo está dizendo exatamente, nesse caso, exatamente isso, afirmando, olha, apresentai seu corpo santo diante do Senhor. E é isso que nós temos que compreender que nós devemos nos apresentar a Deus santos, não no sentido de perfeição. Nós ainda estamos num corpo, digamos, corruptível, mas lutando dia após dia para que possamos abrir mão da imoralidade sexual, da imoralidade e nos apresentar a Deus da forma que o agrada, ok? E isso, eu sei que muitos conhecem o texto, como o próprio autor já disse, mas a interpretação e esse entendimento é muito relevante para nós, ele é muito interessante para a nossa vida. Bom, a gente tem que entender também que os ritos, olha que interessante, no judaísmo e no paganismo, a forma de consagrar era apresentada através de animais, ou seja, o animal era o sacrifício. E a gente, podendo fazer um paralelo, vamos dizer assim, Paulo, ele fala que agora não é mais um animal em si, mas é o sacrifício. Nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, contrapondo também a questão do sacrifício de animal para buscar a pureza, vamos dizer assim. Claro que a gente entende que Jesus na cruz, ele sacrificou por nós, morreu na cruz por nós, para que tenhamos vida, e por isso não fazemos sacrifícios nem como o judaísmo fazia, né? Mas também esse texto ele serve para que possamos entender que o nosso corpo deve se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus, ok? Bom, passando isso, nós vamos entender como então vamos tratar ou como vamos cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio corpo com relação à imoralidade, ou seja, devemos abandonar a imoralidade porque ela não provém do Senhor e é contrária à vontade do Senhor. Essa forma como tratamos o nosso corpo para nos apresentar diante do Senhor. Bom, nós vamos para o ponto 2, que é o amor cumpre a lei. Esse está na página 43. Vamos lá. Bom, Paulo, ao tentar resolver questões entre os irmãos, Paulo ele vai
afirmar ou reafirmar aquilo que Jesus disse anteriormente. Lembrando, Jesus, quando é questionado por uma pessoa perguntando assim, qual é o maior mandamento? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? E o segundo é o próximo, como a ti mesmo. Então, Paulo, quando ele está falando aos Gálatas, se você puder abrir comigo Gálatas 5, 13 e 14, Gálatas 5, 13, vou abrir aqui, 13 e 14, diz assim, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo confirma o que Jesus está falando. Bom, fazendo um parênteses aqui, vamos raciocinar sobre isso. Talvez você possa se questionar, mas Jesus disse que o primeiro maior mandamento é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo, é o segundo mandamento. Paulo aqui, ele está falando que toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Parece que ele não está de fato falando o que Jesus falou. Porque Jesus falou do primeiro maior e do segundo maior. Bom, nós temos que entender o contexto dessa carta. Paulo ele está resolvendo questões entre irmãos. Lembrando que ao resolver problema entre irmãos, ele vai aplicar o texto para aquele cenário. Então, por isso que Paulo não usa o primeiro mandamento. Ele usa o segundo mandamento, porque o trato com os irmãos, ele é contemplado, resolvido, apresentando o segundo maior mandamento. Lembrando que o primeiro mandamento e o segundo mandamento resumem toda a lei, ou seja, no trato com Deus e no trato com o meu próximo, com o meu irmão. Portanto, Paulo, nesse contexto, está apresentando como lidar com o seu próximo, com o seu irmão. Ok? Porque se eu amo meu irmão como eu me amo, eu não vou roubar, eu não vou desejar a mulher dele, eu não vou matar. Ok? Então, nesse contexto, Paulo está pegando o segundo maior mandamento apresentado por Jesus nos evangelhos. E qual é? Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Disso procede, cumpre toda a lei. E é isso que nós devemos entender. Bom, no ponto 1, falamos sobre o trato com o nosso corpo para nos apresentarmos a Deus. Agora, o amor cumpre toda a lei, que é o segundo ponto, nós estamos falando no trato para com o meu irmão. Como que eu devo tratar ou conviver com ele? Olha só, vamos ler de novo Gálatas 5, 13, 14. Diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Isso é importante, porque as pessoas acham que ser livres, elas podem fazer o que elas quiserem. Porém, o contexto aqui está dizendo isso não. Está dizendo que nós devemos ser servos. Sedes antes. Ou seja, não use a liberdade que você tem para dar lugar à carne. Sede antes. Não façam isso, mas façam. Mas seja servo uns dos outros pelo amor. Eu sou livre para servir. Olha que interessante, eu sou livre para servir meu irmão. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, a primeira pergunta que eu faço, como você tem se apresentado diante do Senhor? Você abre mão da imoralidade, de contemplar coisas que vão contra a palavra de Deus e se apresentar a Deus de forma agradável, de forma como Deus deseja, lutar
para preservar a santidade do seu... Você luta para preservar a santidade do seu corpo? Segundo, como você tem tratado o seu irmão? Como você tem servido a sua congregação? Como você tem servido o seu irmão? Você tem achado... qual o pensamento que você tem? Você tem um pensamento de servir ou um pensamento de somente ser servido? Eu faço essa pergunta para você. Vamos para o ponto 3, que é cidadania e família. Lembrando então, só recapitulando, falamos da santidade do corpo, falamos do amor cumpre a lei e agora vamos falar cidadania e família. Nós ainda estamos na página 43. O apóstolo Paulo, ele não nega em hipótese alguma, pelo contrário, ele afirma que devemos respeitar as autoridades estabelecidas, tanto na esfera pública quanto na esfera familiar. Eu queria que você abrisse, por favor, Romanos 13. Romanos 13, que é um texto, Romanos 13 é um texto muito conhecido, muito repetido por algumas pessoas, e nós vamos ler ele aqui. Romanos 13, 1 e 2. Romanos capítulo 13, verso 1 e 2. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si para si mesmo condenação. Bom, sobre essa questão de autoridade, muitos têm dificuldade de entender esse texto, talvez pelo cenário que vivemos, ou pela forma como os políticos, vamos dizer assim, servem, vivem ou trabalham ou prestam seu serviço. Porém, as Escrituras, ela afirma que devemos sim nos submeter e respeitar essas autoridades. Essas autoridades, elas não devem ser deuses aonde nós não podemos questioná-los. Podemos questioná-los, podemos mostrar, assim, apresentar aonde está o erro, só que devemos respeitar e entender que foi Deus que colocou ela ali. E parece estranho dizer isso, porque alguns podem se perguntar, mas será que Deus colocou aquele corrupto, aquele político lá corrupto? Bom, de acordo com o que Paulo está falando na sua carta, sim. Só que Deus o coloca com o intuito de servir o povo, servir a sua nação. É um ministério, vamos dizer assim, ministério de serviço, é servir a sua nação da melhor forma possível, da forma mais correta, honesta. Mas, no percurso ele pode ter se perdido, porém, o intuito era que ele servisse a sua nação. Então, sim, nós devemos nos submeter às autoridades que estão instituídas. Nós devemos sim entender que essas autoridades, elas foram colocadas por Deus, porque Deus permite, Deus coloca essas pessoas. E entendemos também que eles têm a obrigação de servir a nação. E eles também não são deuses ou pessoas perfeitas que não podem ser questionadas. Nós temos que separar a questão de respeito à autoridade e questão de questionamento, ou de mostrar aonde está errado, ou de mostrar as suas falhas. Isso difere isso não está indo contra o respeito à autoridade. Por exemplo, eu posso respeitar um político, respeito o cargo que ele tem, porém, posso questionar as atitudes dele. Questionar as atitudes. Pensar sobre aquelas atitudes. Se aquelas atitudes estão corretas, não estão corretas, se estiverem erradas, eu posso sim falar sim. Nós não tratamos essas pessoas
ou autoridades como deuses que são perfeitos e não podem falhar. Ok? A segunda questão é familiar. Lembrando que nós estamos falando do ponto 3, que é cidadania e família. Bom, Paulo ele deixa claro, através das suas cartas, a questão da autoridade familiar que foi dada ao homem. Essa autoridade familiar, ela pertence ao homem. E eu queria que os irmãos abrissem, por favor, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso de número 13. Perdão, verso de número 3. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Esse texto está falando que a autoridade familiar está com o homem. E alguns, infelizmente, confundem isso, afirmando que a mulher é uma escrava, que a mulher não pode falar nada, que o homem fica o dia inteiro no sofá e a mulher faz tudo para ele, como se fosse uma escrava, uma refém, porque é isso que a Bíblia diz. Não, isso é um entendimento errado das Escrituras. A questão da autoridade de cabeça é na condução da sua família, ou seja, na tomada de decisão, no que vamos fazer, aonde nós vamos morar, sempre levando em consideração o que a sua esposa fala. Lembrando que um bom líder, ele ouve os seus liderados. Um homem que tem autoridade, exerce autoridade no lar, ele escuta a sua mulher. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Ou seja, a mulher ela tem sim um papel muito importante no casamento. E eu vejo isso, o papel do casamento como papel complementar, ou seja, o homem tem uma tarefa, um papel e a mulher tem outro papel e esses papéis se complementam, ok? A mulher é auxiliadora, ela ajuda, ela edifica, ela constrói, o homem é a autoridade. A autoridade no sentido de condução, não que a mulher seja inferior, não que a mulher seja escrava, não que a mulher seja pior do que o homem, ela é incapaz de pensar, de questionar, de falar alguma coisa. Isso não é o que a Bíblia apresenta. Nós, infelizmente, podemos ver inúmeros homens que se dizem homens de Deus deturpando esse ensino para escravizar as suas esposas. Isso não é do Senhor. A questão da autoridade, volto a repetir, é uma questão de condução, de tomada de decisão e não uma inferiorização da mulher. Tá bom? Então, nós falamos agora da cidadania e família. O trato que devemos ter com as instituições ou com as autoridades públicas e também na família. E concluímos então que devemos sim respeitar, mas podemos falar, questionar as autoridades, porque elas foram colocadas por Deus lá para servir ao povo. E sim, elas podem ser questionadas, podemos apresentar as suas falhas, podemos apresentar também as coisas boas. Isso sim podemos fazer, porque não retira o respeito a essas autoridades. E na questão familiar, falamos que o homem ele tem a autoridade sobre o relacionamento, porém, isso não quer dizer que a mulher é inferior ou é escrava do homem. Ao contrário, ela ajuda, edifica, auxilia. E a autoridade que a Bíblia fala é a autoridade de condução. Bom, falando isso, vamos para o ponto 4. Lembrando que nós falamos então no trato do nosso próprio corpo, como vamos apresentar ele a Deus. Falamos no trato para com o próximo. Falamos da cidadania e família. Como nos relacionamos com as autoridades públicas e com a autoridade familiar. E agora nós vamos para o comportamento social do cristão. Esse comportamento social ele está na página de número 45, ok?
Na página 45 ele vai basicamente pegar algumas situações para apresentar como deve ser o comportamento social do cristão. Tá. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o cristão é uma pessoa regenerada por Cristo e agora tem como base a palavra de Deus. Deixa eu só abrir o texto aqui para que podemos ler esse texto. Eu queria que eu ler com os irmãos Colossenses 3, do 5 ao 11. Colossenses 3, 5 ao 11. Ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vos também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena ao vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então, de cara, através desse texto, podemos entender que o cristão, ele é regenerado por Cristo, ele abre mão do que o título desse texto fala aqui, dos vícios, né? Os vícios que devem ser abandonados. E, basicamente, esse é o comportamento cristão. O autor da revista seleciona aqui alguns comportamentos que são interessantes para o cristão, que devem ser levados em consideração. Bom, ele vai falar aqui sobre administração dos bens, né? Alguns cristãos não conseguem entender que devemos administrar nossos bens com cuidado, com zelo, honrar a Deus com nossos bens. As pessoas acreditam que somente ir ao culto é honrar a Deus. Não, nossa vida inteira honra a Deus. Nós somos completamente de Cristo. E por isso, os nossos bens também devem honrar a Deus. Como? Administrando ele de forma sábia. O que é? Eu compro, eu pago. Eu não gasto além do que eu tenho. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque o crente, ele honra a Deus com o seu nome. Nós não podemos ser negligentes na forma de lidar um com os outros. Eu me lembro de uma história que um rapaz conta que ele mudou de uma cidade, o pai dele é cristão, e ele era adolescente, e ele chega na cidade morando numa casa que não tinha móveis nenhum. E ele vai até a loja, o pai dele e eles vão até a loja. Chegando na loja, ele vai ver os móveis para a sua casa. Chegando, aí em conversa, né? Coincidentemente, na verdade, né? Quem o atendeu foi o dono da loja, e ele começam a conversar, e o dono da loja percebe então que aquele homem era crente, era um cristão. Então o homem vira para o seu funcionário e diz assim: olha, pode vender para ele tranquilamente, porque ele vai pagar porque ele é crente. Isso quer dizer o seguinte, que o crente ele tem responsabilidade com seus bens e com a sua palavra. Se eu comprei, eu pago. Se eu coloquei a minha palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Principalmente na hora do pagamento. Se eu fui lá, se eu não tenho condições de comprar aquilo ou não tenho condições de pagar, eu não vou fazer. É assim também que nós devemos honrar a Deus. Esse é um comportamento do cristão. Não adianta somente nós purificarmos nosso corpo e nosso comportamento social ser totalmente contrário à vontade de Deus. Nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Outra coisa também é a linguagem.
Eu sei que para alguns irmãos que estão me ouvindo isso é totalmente normal, né? O cristão não fala palavrão, o cristão não fala palavra baixa, palavra torpe. Mas infelizmente hoje se levanta algumas pessoas para tentar tirar isso ou tentar diminuir isso, afirmando que Jesus falou determinados tipos de palavras, palavrões ou palavras chulas. Isso não é verdade. Esse próprio texto que nós lemos aqui, se você acompanhar comigo de novo, a partir do verso 8, Colossenses 3, partindo do verso 8, diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ou seja, nós devemos ter uma palavra temperada com sal. Nós devemos ser alguém que quando nós falamos, as pessoas vão dar graças a Deus, não ficar misericórdia. Olha a palavra que ele está falando. Nós devemos honrar a Deus com a nossa forma de falar. Se você tem a prática de falar palavrão, se você tem a prática de dizer palavras baixas, palavras obscenas, corte isso, porque isso não é da vontade de Deus. Isso é contra a vontade do Senhor. Abra mão daquilo que não é vontade do Senhor. E isso tem tomado muitas pessoas, porque às vezes as pessoas repetem as palavras e não conseguem perceber o que estão falando. Já está agarrado na pessoa e ela não percebe, já é normal. Tome cuidado com a forma como você fala. Você honra a Deus através das suas palavras. Ok? Atitudes. Bom, assim como a palavra, que nós falamos agora, na forma de falar, na linguagem, nós também honramos a Deus com nossas atitudes. Não adianta somente a gente ter um discurso bonito, mas nossa atitude está desconexa, né? Está desconectada do que falamos. Ou seja, a nossa atitude tem que ser conforme a palavra de Deus. Nós temos que lutar dia após dia para ter uma atitude conforme as Escrituras apresentam. Porque eu entendo que o Evangelho de Cristo, ele deve ser pregado, você deve falar o Evangelho. Não somente ter boas atitudes, mas falar. Mas ao falar também, você tem que ter uma atitude que colabora ou está conectada, apresenta também o que você pregou. É isso que nós devemos entender, que as nossas atitudes também honram a Deus. Então, ande conforme as Escrituras. Olha esse texto aqui, a partir do verso 9, Colossenses 3, 9. Não mintais uns para os outros, uma vez que despistes do velho homem como seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então devemos ter as nossas atitudes conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do nosso Deus. Outra coisa é o domínio próprio. Esse domínio próprio é sobre os sentimentos. Não podemos agir somente com o sentimento, de forma sentimental, tomando decisões sem pensar, né? Agir sem pensar. Não é isso. O crente, ele tem domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita nele o capacita a ter essa atitude. Busque domínio próprio, clame ao Senhor, lute dia após dia por isso, para que você consiga honrar a Deus e ter um comportamento social conforme a palavra de Deus. Então, para resumir aqui, nós falamos sobre a santidade do nosso corpo, como devemos nos apresentar a Deus. Falamos também sobre o amor cumpre a lei. Falamos também sobre a cidadania e família e o comportamento social cristão. A santidade do corpo é como eu trato o meu corpo e apresento a Deus. O amor cumpre a lei é como eu trato o meu irmão, ou seja, eu vou tratá-lo como eu vou ser servo em amor. A cidadania e a família é como eu me relaciono com as autoridades públicas e a familiar. E o comportamento social cristão, eu administro os meus bens, eu tenho uma linguagem
temperada com sal, as minhas atitudes conforme a palavra de Deus, e eu tenho domínio próprio sobre sentimentos. Bom, nós temos que entender, e o autor conclui aqui, que o Evangelho ele se sobrepõe aos valores culturais. Muitos têm dado a desculpa de ser, isso é cultural, isso aí é cultura. Cultura a gente tem que fazer. Não. O Evangelho está acima disso. O Evangelho ele está acima da questão cultural. Então, se nós chegamos numa cidade que tem uma cultura que vai contra as Escrituras, aquela cultura ela não está sobre as Escrituras. A Escritura está sobre ela, a palavra de Deus está sobre ela. Tá? É isso que Paulo vai apresentar. Porque quando ele chega para aquele povo do paganismo, que tem práticas terríveis, ele apresenta o Evangelho, ele apresenta as boas novas e apresenta agora a nova forma de viver daquele povo. É que é isso que nós devemos aprender e guardar também nessa aula. Que Deus nos chama, nos regenera e nos transforma por inteiro para que tenhamos uma nova ética e um novo padrão de moralidade. Bom, com isso nós encerramos a nossa aula, a lição 7 da EBD, que é ética cristã e moralidade. Lógico, baseado nas cartas de Paulo, que Paulo falou sobre esses assuntos. Eu espero que essa aula tenha trazido conhecimento não só intelectual, mas prático para a sua vida, que você possa, a partir de agora, ao ouvir essa aula, mudar, se tiver que mudar, hábitos, atitudes, linguagem, a forma de relacionar com as pessoas, com as autoridades, com a família, como você está cuidando do seu corpo, o que você está assistindo. Se você tiver que mudar, se não está conforme a palavra, mude, porque Deus deseja sim que nós andamos conforme a palavra dele. Que Deus abençoe a sua vida, espero que você e sua família estejam muito bem e que essa aula possa enriquecer, edificar e ajudar no seu crescimento. Deus abençoe você. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo, pergunte nas nossas redes, que nós vamos ter o maior prazer em responder você. Deus abençoe sua vida, fique com Deus.